Alô, Lourenço? Alô? Vê se está entrando. Alô? 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 Bem, boa noite a todos. Estamos já atrasados alguns minutos, estamos dando algum tempo para o nosso palestrante chegar, mas parece que está com algum problema no trânsito, né? Mas nós já vamos dar encaminhamento, já abertura, porque nós temos que atender a disciplina no horário, né? Então nós vamos cumprimentando a todos, os nossos amigos também da internet, que no momento estão nos assistindo, aqueles que não puderam estar aqui conosco esta noite. E nós vamos atender então as informações conforme pediram para que nós passássemos, né? Como todos sabem, nós trabalhamos aqui na nossa Casa do Caminho, com palestras, passes, todos os dias, né? O atendimento fraterno, através do plantão também de atendimento, segunda, terça e quinta, às 8 horas, né? As pessoas que querem passar pelo plantão devem chegar um pouquinho antes, 40 minutos ou até 1 hora. Principalmente aqueles que chegam a primeira vez, querem conhecer também como funciona a Casa Espírita, tirar suas dúvidas, né? Então nós pedimos que cheguem um pouco antes. O nosso departamento social distribui todo sábado de cada mês 60 cestas básicas. Nós estamos promovendo a campanha do quilo. Aqueles que puderem podem deixar sua contribuição na caixa que temos aí na frente, né? E Deus abençoe a todos pela ajuda. E a cada 15 dias, aos sábados, a distribuição de lanches e suco para moradores de rua nas imediações do metrô Santana e Carandiru. E aqui nós temos também informação, que sempre nós falamos a respeito do Evangelho no Lar, que é uma informação que todo o plantão de orientação passa para as pessoas que vão chegando, para que nós possamos ter aqueles momentos de paz, né, de harmonia dentro do nosso lar, através do estudo metódico do Evangelho no Lar. Então, desde o início, nós escolhemos um pequeno trecho, fazemos a nossa abertura, falamos a respeito, conversamos com os nossos familiares, depois fazemos nossas vibrações do encerramento, conforme sucede aqui na Casa Espírita. Então, nós temos aqui também, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Nós temos 5 minutos para passar fazer a abertura, esses 5 minutos nós já perdemos, não é? Porque nós atrasamos um pouquinho. Estávamos preocupados com o nosso palestrante, mas ele já chegou, né? Então nós vamos nos harmonizando, né? Vamos então agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais que nos atendem às nossas necessidades, nossos anjos guardiões, todos aqueles que nos sustentam nas provas da vida, embora muita gente nem acredite, há quem diga que não acredita em Deus. Então nós respeitamos a opinião de muita gente, porque na realidade as pessoas acham que são autossuficientes, muitos, né? E nós sabemos que Deus está sempre conosco, e os espíritos amigos nos sustentando nas nossas dificuldades, desde a nossa reencarnação, nos dias de tribulações, e nós sabemos disso. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos do estudo, do conhecimento, através dessa doutrina de Allan Kardec, que veio decodificar todo aquele evangelho, todas as dúvidas que nós pudéssemos ter, nós hoje não temos, graças a ele. Então nós agradecemos esses trabalhadores bondosos que já se encontram presentes. Aliás, chegaram bem antes de nós, nosso ambiente já está preparado para que a nossa palestra seja feita dentro desse clima de paz e de harmonia. E assim então nós vamos agradecendo a Deus, vamos prestar atenção nesse tema que o nosso irmão Miguel vai fazer por nós. É um livro do Hamed, né? É Hábitos, os prazeres da alma, né? Ou as dores da alma. É isso? Renovando atitudes. Muito bem. É perfeição versus perfeccionismo.
É uma briga, hein? Muito bem, então nós vamos pedir aos amigos da espiritualidade que envolvam o Miguel aqui. Já está mais tranquilo, Miguel? Tá, então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Depois nós vamos fazer as perguntas, vamos privar o Miguel aqui com perguntas, vamos tirar nossas dúvidas para a gente. Sabedoria, né? Um pouquinho mais. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa habitar em nossos corações e que possamos receber as inspirações do plano superior para que nós possamos compreender realmente, né, os ensinamentos que Jesus nos deixou, aliado ao conhecimento que os espíritos, nossos irmãos, nos passam através das suas vivências, a sabedoria de Jesus dissertada pelos espíritos, né? Do livro Renovando Atitudes, o nome do livro já diz, renovar, né? Significa que nós temos que estar sempre em constante mudança. Quando nós falamos em renovar atitudes, nós estamos falando em atitudes de uma forma muito mais ampla, né? Não é só comportamento físico. Renovar atitudes é renovar pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes no mundo físico. Tudo isso é um conjunto, tá? Não vale renovar uma atitude conquanto a gente coloque uma máscara, né? E depois nós saímos por aí com essa máscara, porque por dentro nós não renovamos. Então não adianta nada, né? Jesus, né, disse o seguinte: e se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nós vamos encontrar esse estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 1, que faz o link com a mensagem do Hamed, no livro Renovando Atitudes, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. As páginas são 225 a 227. O tema é interessante porque há um confronto aqui. Perfeição versus perfeccionismo, né? De cara, Hamed diz que as tendências do perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre um indivíduo saudável, olha só, e um perfeccionista, só ele já disse que não é saudável o perfeccionismo, tá? É que o primeiro controla a própria vida, o saudável controla a sua própria vida, o perfeccionista é controlado sistematicamente por sua compulsão. É diferente. Nós temos uma bagagem, né, das nossas múltiplas existências. Essa bagagem nós não perdemos. Reencarnamos, desencarnamos, levamos para o plano espiritual, voltamos. Isso chama-se bagagem do espírito. Aquilo que realmente nós levamos. Nosso conhecimento, né, nossos medos, tudo aquilo que nós entendemos como bagagem, tudo que de bom nós fizermos, ou de erros acumulados, nós vamos levar, né, para o plano espiritual e retornamos com eles para repará-los. Crenças negativas que o nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa são muito comum. Muito comum. Daí nós vamos encontrar o medo. O medo de errar, o medo de não fazer uma coisa certa, impede que nós tentemos realizar alguma coisa. O medo de não fazer a caridade mais perfeita que existe, como se existisse, né? Mas vamos supor que exista. Então eu não faço nada. Eu vou esperar a minha santidade. Eu não tenho condições de ajudar ninguém, né? É o medo, é o perfeccionista, ele quer ser santo para depois começar a fazer os milagres, né? Perfeccionista.
Só que ele não admite um pequeno errinho nele. Né? Vamos lá. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós, ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno dos perfeccionistas, já está chamando de transtorno, né? É não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição. Ou seja, eu não aceito nem que eu escorregue ou cometa algum erro, como também não aceito que os outros não. Então, geralmente, o perfeccionista é o chato que fica perturbando a vida dos outros, perseguindo os outros. É o chato que fica cobrando a perfeição dos outros. Isso é mania de perfeccionismo. Às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. O perfeccionista não se admite errar, nem que seja um pequeno errinho. Se ele está realizando um trabalho, se ele cometer um erro, ele não aceita. E isso gera conflito, tanto interior quanto com os colegas de trabalho. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer o que papai e a mamãe querem, papai e mamãe não vão mais gostar de você. Isso fica tão fixado na mente, né, que o perfeccionista passa a trabalhar com isso e estende isso para todas as outras pessoas. Ele necessita de reconhecimento e de aceitação. Esses distúrbios de comportamento, segundo Hamed, levam em muitas situações os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazerem as coisas. Que o medo de errar acaba criando uma energia que vai fazer com que se exija muito mais esforço para você realizar um trabalho. Só erra quem trabalha. E se eu não aceito o erro nos outros, se eu não aceito que os outros errem também, não é verdade? Eu não aceito em mim, eu estou sendo um juiz cruel comigo. Querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que nunca acabam o que estão fazendo. Começam a fazer uma coisa e querem detalhes disso, detalhes daquilo, no fim não conseguem. Passa-se o dia todo e não conseguem terminar uma tarefa. Outros são conhecidos com os nomes de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente qualquer atividade ou ação por temer um desempenho imperfeito. Se começam a apontar um lápis, observe. Tem que chegar à ponta perfeita. E começa. Destrói o lápis e não consegue chegar à ponta perfeita. A ponta tem que estar milimétrica. Olha o prejuízo. Outros sintomas e sinais mais comuns são: certas pessoas são obcecadas em dispor as coisas simetricamente, de modo que não fiquem 1 centímetro fora do lugar. Não é verdade? Perfeição. Vim. Perfeccionista precisa de ter tudo no lugar. Esse cinzeiro tem que estar sobre a mesa, esse vaso aqui tem que estar bem no centro. Ah, não está no centro, peraí, 1 milímetro para cá, 1 milímetro. Isso é o perfeccionista, vê como ele perde tempo com coisas insignificantes e deixa de lado a renovação interior. Quanto mais verificam, mais querem checar e mais têm dúvidas.
Então vocês percebem que é um processo, é um transtorno obsessivo compulsivo, o perfeccionismo. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis. Respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Por possuírem desordens psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios. E esse é o grande. E se acham e se julgam como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. Por não admitirem o erro e por não perceberem é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos da perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Conheço. Do nosso caminho acontecer alguns erros, mas a grande desvantagem que o perfeccionista e aquele que está em busca da perfeição, a grande vantagem é que você aprende com o erro quando busca a perfeição, de forma humilde. Primeira coisa, se aceitando. Chama-se autoaceitação. Compreender você mesmo, olhar para dentro de você mesmo com amor. A falta de amor a si mesmo faz com que o perfeccionista exija a perfeição de si mesmo. Isso é tudo orgulho, egoísmo, é o ego. É egoísmo, egolatria. Né? Isso é uma adoração a si mesmo e ele necessita ser reconhecido. Ele precisa ser assim de qualquer meio. Somos todos convocados pelo Mestre para o exercício do aperfeiçoamento, sim. Porém, não nos conclama com essa assertiva que tomemos ares de perfeição presunçosa. Sabe aquela presunção, aquela perfeição de fachada? Sabe? Aquela polidez, aquela coisa que é um verniz, que não diz nada por dentro, que na prática a pessoa se revela, não adianta. Então, não nos convocou essa perfeição falsa, e sim que nos esforcemos para o crescimento espiritual. E é isso que o Hamed coloca aqui. É gradual, passo a passo. Necessita que você tenha vontade, sim. Empenho, sim. Que você trabalhe para a sua perfeição. Mas não exija dos outros. Não exija que as coisas sejam da maneira como você quer. E sim da maneira como tem que ser o melhor para os outros. E para você mesmo. Ou seja, o que é melhor para mim? Não é melhor para os outros, então nós temos que procurar o que é melhor para o conjunto. Todos nós. Assim nós estamos reconhecendo os outros como semelhantes. Assim eu estou olhando o outro como uma oportunidade. Porque o outro vai receber e todos nós receberemos. Se eu estivesse hoje num paraíso, sozinho, o que me adiantar? Quero que todos vocês estejam lá junto comigo. Se você não entende, nós estamos vivendo num mundo onde a criatura que se encontrou perfeita na terra foi Jesus de Nazaré, e o restante de todos nós somos caminheiros, viajantes. Estamos buscando a nossa evolução moral. Temos que ter humildade para nos aceitarmos como nós somos. Temos que nos amarmos mais e amar ao semelhante. Compreender. A compaixão e a compreensão são filhas do amor. Se você não vive, não adianta nada.
muito que realmente merecem valor. Sejam exatamente pior. Exagero, sem obsessão. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Se você busca melhorar-se, se você interioriza a boa nova de Jesus, passa a compreender isso. Jesus fala da natureza humana em seu mundo inteiro. As palavras. A perfeição está dentro. Fazermos germinar uma semente chamada amor. Esse amor vai crescer e se tornar a árvore. Vai dar frutos. Nossa essência é amor. Nós não temos como fugir de nós mesmos. Exigir que os outros sejam perfeitos, cobrar dos outros a perfeição, né? Exigir que tudo na nossa vida esteja dentro daquilo que nós julgamos perfeito. Mas nós não temos ainda evolução para entender o que é a perfeição plena. Nós buscamos nos melhorar. Nós não sabemos o que é a perfeição plena, porque nós não atingimos o grau do amor contínuo. Nós evoluímos até o pensamento contínuo. Agora nós temos que partir para a evolução do amor contínuo. E é uma evolução, é um processo que requer uma... Significa que nós precisamos que as coisas... Você tem que se aceitar que você errou, porque isso já é um passo para a sua evolução. Se você reconhece que errou, você vai trabalhar e aprender com o erro. E não vai fazê-lo mais, porque você sabe que é errado, não é verdade? Ou paciência. Aprenda com o erro. E é isso que ele está dizendo. Que vale ao seu esforço pelo aprendizado. Né? Apesar de que, quando apresentaram a Jesus a mulher, segundo os que apresentaram, peguei adultério, ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é verdade? Os irmãos espirituais realmente não vêm apontar defeitos individuais. Você pode reparar. A comunicação de um mentor, ela tem uma graduação moral interessante. O mentor não fica falando que você tem esse defeito, que você tem aquele defeito, não fica te acusando. Ele vem e te fala: olha, trabalhe. Que ele sabe que é o remédio para nossas almas, para que nós possamos evoluir. Ele compreende, já passou pela nossa jornada. Compreende. Assim nós temos que ter com os nossos semelhantes. Você tem que compreender que algumas pessoas têm certos limites. Aquele limite. Enquanto ela se fez limitada até aquele ponto. Pode tentar falar: olha, você além. Vão despender um esforço muito maior do que outras. Né? Isso é verdadeiro. Em termos de concentração mediúnica, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu tentei me concentrar numa mesa mediúnica, eu não consegui. Os pensamentos iam e vinham, devagavam e vinham pensamentos. Era uma bagunça total. Né? Eu não sabia concentrar. Pode conseguir. É rápida, porque é treino. Tudo é treino.
Amor é vivência em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Não errar mais. Você não se ama, você não consegue se aceitar e você não consegue nem reconhecer o erro em si. Para os que estão à sua volta. Por fora, ela está maravilhosa. As paredes estão cheias de buracos, rachados. O mais importante é o interior. Embora nós não devemos descuidar do exterior, mas o mais importante e o que vale para nós é o nosso mundo interior. Se estamos buscando o crescimento espiritual, isso que nós estamos. Isso nos leva a pensar e a meditar, porque o perfeccionista, quando erra, aquele transtorno, tantos nomes hoje que a gente o medo de procurar educar a mediunidade e tendo medo, segundo a parábola dos talentos, o que falhou escondeu o talento. Ou seja, não utilizou o talento, o dom, para o benefício da humanidade. E assim perdeu a oportunidade, que obviamente surgiram outras, mas aquela ele perdeu. Portanto, o que Hamed está nos ensinando aqui é que o perfeccionismo é desvio, é doença. E nós temos que trabalhar. E se isso se tornou mania para nós temos que trabalhar para nos curarmos disso. Olharmos as pessoas e os semelhantes com mais amor, mais compreensão, compreender que o outro é uma criatura, é um universo em si, é um ser que está caminhando e evoluindo. Não exigir, não cobrar, não jogar pesados ônus sobre os ombros dos outros, exigindo a perfeição dos outros de nós mesmos. Caminhar com os nossos próprios passos. Passar a compreender, entender que somos criaturas em evolução, não somos perfeitos no sentido de que nós somos ainda ignorantes moralmente, mas nós vamos atingir a maturidade espiritual pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, através do trabalho, da prática do bem. Não é verdade? Então é assim que nós temos que fazer, nos esforçarmos para nos melhorarmos interiormente, sem fazer exigências nenhuma, compreendermos-nos, amarmos-nos, para que nós olhemos dentro de nós e encontremos onde está o nosso erro e onde nós podemos nos melhorar. Reconhecer-se criatura de Deus, reconhecer que está a caminho da perfeição e principalmente, nós aqui, que aqui estamos, todos estamos procurando aprender para praticar. Isso é uma escola. Se você
vem aqui é a academia da alma. É aprendizado que você vai poder levar como bagagem espiritual para outras vidas, tanto na vida espiritual quanto para outras reencarnações. E é por isso que todos nós podemos, nesse instante, chegar a uma clássica conclusão, como disse o Espírito Preto Velho Joaquim: reforma íntima não é para nos tornarmos santos, e sim para nos tornarmos mais humanos. Somente isso, mais humanos. Porque esse estágio de humanidade plena nós não atingimos ainda. E é simples você olhar. Pega o conjunto da humanidade e vê que há atos de humanidade, atos de benemerência, atos de caridade. É predominância da humanidade, do lado humano, da evolução, estágio humano espiritual. Mas pega outros crimes que são cometidos aí, você vai vendo que a natureza humana ainda está dual. Nós não atingimos um estado de plenitude humana. E para isso, nós temos que caminhar aos poucos, sem cobrar, sem exigir nada de ninguém, e buscar. É a grande destinação para a qual fomos criados, para amarmos realmente. E estamos aprendendo a amar. Muita paz a todos. Jesus abençoe. Quem quiser, quiser o texto, né? Vai levar para o marido também? O espírito que eu acredito que era foi aquele que inventou a roda, né? Que a roda facilitou e beneficiou a humanidade. Thomas Edison errou centenas e centenas de vezes até conseguir achar e conseguir fazer acender a lâmpada. E aí ele terminou acertando. Então nós aprendemos com os nossos erros. É muito importante. Aí sim é uma lição de humildade. Você reconhecer que é humano, que falha, e aprender com as suas falhas para não errar mais. Porque a partir do momento que você acertar, passa a não errar mais. Muito bem. Agora, como você estava falando, agora nós vamos já concluiu? Não, era o Hamed que estava falando. Eu estava interpretando. Então, isso tudo nos leva, segundo aquilo que nós aprendemos pela tua biografia espírita, é que o homem foi feito para evoluir até chegar no estágio de perfeição. Né?
Então você acha que É relativa, né? Perante Deus, eu acho que não há perfeição absoluta, não, talvez só perfeição, Deus. perfeição dentro do nosso entendimento. O homem, estou dizendo, falando Deus. Porque Deus é a perfeição absoluta. Né? Nós não vamos chegar nesse estágio. A nossa é relativa. E está bom demais. Tá bom demais. Se você chegar no estágio do espírito puro, tá ótimo. Você já vai estar dentro da atmosfera divina. Está muito bom, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Então é isso. Tudo que nós queremos saber aqui é que esse perfeccionismo, então, ele está se adiantando, ele está se bajulando. O que é? Como você falou, é orgulho mesmo da pessoa? É um transtorno. É um transtorno compulsivo ou obsessivo. Um defeito da personalidade? Exatamente, é o que o Espírito está colocando, que é uma doença, que não é saudável. Esse exagero de querer as coisas tudo no lugar, aquelas coisas. A pessoa sai de manhã e volta em casa, vai ver se está tudo no lugar onde ela deixou, aquele exagero que a pessoa que se preocupa com isso, ela não está preocupada em se melhorar intimamente, né? Ela está perdendo tempo, desgastando energia à toa. É isso, nós temos que aproveitar o tempo, né? Aquilo que está disponível para praticar o bem. E se você fica preocupado em que a cadeira está fora do lugar, e coisas pequenas, entendeu? Na realidade, o que o Espírito está falando é que isso acontece muito. Então isso está sujeito a um tratamento, está sujeito a um tratamento psicológico, até psiquiátrico, então é uma patologia, é isso? Com certeza é uma patologia, é uma doença. Agora, a perfeição em si, o que o Espírito está dizendo, é que não é questão de você não errar, porque nosso estágio evolutivo ainda, nós não atingimos esse grau de não cometermos erros, mas é que nós tomemos consciência deles e procuremos não errar mais. E assim, é não ficar se julgando, né? Não sendo um juiz cruel consigo mesmo. Né? Ter um pouco de misericórdia para consigo. Né? Amar-se. Né? Não é ficar se julgando. Se você errou, paciência. Busque reconhecer com humildade e buscar melhorar. É assim que a gente faz nesse estágio evolutivo. Uma pessoa saudável. A criatura que não está saudável, e isso é um fator, você vê que tem os sinais que ele vai apresentando ali, né? Um deles, você percebe, é a ponta do lápis perfeito. São pequenas coisas, sabe? Aquela ponta milimétrica do lápis. Então ela começa a apontar, aí vai indo, acabou o lápis e ela não conseguiu chegar. E isso causa irritação. Isso é um exemplo dessa busca. Isso é um toque mesmo, né? Agora, na infância, ele está dizendo que na infância, esse joguinho, que às vezes é inconsequente dos pais, de dizer, olha, se você não fizer isso, papai e mamãe não gostam mais de você, é uma chantagem com a criança. A criança passa a querer a aprovação e carinho de todo mundo. Né? Ele quer ser o mais popular na escola, né? Ainda que ele é o mais popular. E aí começa aquela história na adolescência da droga, né? Todo mundo usa, eu vou usar, eu vou ser o mais, eu vou ser aquele que usa mais droga que os outros, né? E começa, porque isso vai causando transtornos e desvios na personalidade. Então é preciso muito cuidado. Eu sei que não existe uma escola para pais e mães. Nós todos estamos aprendendo juntos, né? E os filhos ensinam muito para os pais também. Mas eu acho que deveria até existir, né? Porque é uma coisa muito complexa, né? Há uma influência muito grande, pequenas coisas que parecem que o pai fala para uma criança tem um efeito surpreendente, né? Chamar a criança de bobo, de feio, isso e aquilo, são coisas que, né, fazer esse jogo psicológico de aprovação, reprovação, né? Ao invés de compreender, né, é muito difícil, né? E você percebe até certos pais falando na linguagem dos filhos, ou seja, a criança está começando a aprender a falar e começa a falar as palavras erradas que o filho fala, né? Parece que existe ali é um jogo que é muito ruim. Nós temos que ter mais maturidade espiritual, até para ser pais e mães. Os lares espíritas, ou cristãos principalmente, o importante seria essa lição. Nós aqui, por exemplo, a Casa Espírita recomenda o Evangelho no Lar. É uma forma de a gente ver aquele lado, o lado espiritual da coisa, a moral mesmo, né? Como ela deve ser ensinada. Se ela for ministrada, o próprio pai, os pais aprendem.
o estudo e passam também para os filhos. Por isso é importante esse estudo metódico do Evangelho no lar. Não é uma forma de você tirar essas diferenças, essas coisas todas, porque o próprio pai às vezes não está preparado para dar uma lição de moral para o filho. Porque às vezes o filho também às vezes pode ser espiritualmente mais elevado que o próprio pai. Mas naquela idade às vezes que ele se encontra, ele necessita dessa orientação. Então o pai estudando o Evangelho, lendo aquela parte que fala das coisas simples, né? Da virtude, das coisas boas, das virtudes, da beneficência, enfim, todo aquilo que a gente sabe, isso aos poucos vai calando. Também a criança que é muito mais rápida em captar as coisas, e quando ela chega no outro mundo exterior da escola, com os colegas, ela vê que é diferente. Ela fala, não, mas lá a coisa eu estou vendo que é diferente, eu vou me comportar de outra forma. Exatamente. Ainda que ela encontre na escola outro ambiente, parece que aquela moça queria falar as coisas. Vou fazer uma pergunta, peraí. Vai. Ainda que se a criança sair com uma estrutura forte do lar, muito dificilmente ela vai ter um desvio disso, ainda que ela vá ter influência da escola, que são instituições, né? O lar é uma instituição, primeira escola. A escola, onde nós vamos aprender conhecimento, também é uma instituição, né? Então tudo isso daí, se ela sai com uma estrutura forte do lar, que é a base, ela vai ter um desenvolvimento maior, ela não vai ser uma criatura limitada, né? Ela vai procurar crescer em conhecimento e saber. E nós, como nós devemos ajudá-los ou lidar com eles, com os perfeccionistas? O nosso irmão Jurandir já estava falando que cabe terapia para isso, né? O perfeccionista, como geralmente toda criatura que tem algum problema psíquico, ou psicológico, ou mente emocional, não reconhece. É difícil mesmo. Ou se reconhece, não muda. Ele tem uma dificuldade em mudar, né? Que é outro problema, a resistência à mudança. Só para completar, quando o Evangelho no Lar, ele estava falando do Evangelho no Lar, ele traz assim uma estrutura espiritual forte para a pessoa, porque esse aprendizado ele passa a ser interiorizado no comportamento da pessoa, e aí ele passa a compreender, a se aceitar mais, que os Espíritos vão colocando no Evangelho segundo o Espiritismo, está claro, né? Quando Jesus fala sede perfeitos como vosso Pai Celestial o é, ele até está dizendo, ele está colocando com humildade, né? A perfeição é um objetivo, buscar-se, melhorar-se como criatura, né? Para encontrar a felicidade real, que é aquilo que nós buscamos. Eu acho que não tem quem não quer ser feliz. Mas o Evangelho vai entrando no coração da pessoa, na mente da pessoa, e a pessoa vai com o tempo interiorizando e vai procurando melhorar-se, olhar com mais amor, mais compreensão. Nós não conhecemos outro remédio tão forte quanto o Evangelho, quanto a Boa Nova de Jesus. Só que existe a interpretação ao pé da letra e existe a interpretação correta. Você tem que pegar cada passagem do Evangelho e transferir para dentro de você. Essa visão que a doutrina dos Espíritos nos dá. Está percebendo aí o que o Espírito está falando? Transfere tudo para dentro de você. Qualquer passagem, pega qualquer passagem do Evangelho e transfira, aplique dentro de você. Aí você começa a transformar-se. Essa interpretação é a interpretação que eu considero mais espiritual. Porque há várias, né? Para não criar atritos com a outra pessoa. Você trazendo a pessoa para o Evangelho, você ao invés de cobrar, porque você vai ser a chata, né? Né? Vai cobrar, né? E num relacionamento de marido e mulher, pode até chegar a um conflito de separação, né? Então é aquela sutileza que você tem que utilizar, compreendendo, né? Mas amando, né? E procurando.
dentro da psiquiatria, como o transtorno do toque. A pessoa tem que fazer daquela forma, entrar pelaquela porta, sair pela mesma porta, fechar a porta de um jeito tal, porque algo terrível vai acontecer. Então. Atrás de tudo isso, tem algo terrível se ela não a superstição, você diz, é perfeccionista, é supersticioso. Se ela não seguir aquele procedimento, algo terrível vai acontecer. Inclusive tem um caso muito conhecido, que é do Roberto Carlos, né? Inclusive ele já passou por vários tratamentos. Fala no microfone. Ele passou por vários tratamentos, inclusive. É muito conhecido o caso dele, do toque. É o transtorno do toque. Tá, ali fala. É o toque da aprovação, do carinho. Muito bem. Obrigado a todos, muita paz, interiorizar, né? Nosso irmão Ramedes. Se alguém tiver alguma pergunta que ficou sem ser formulada, está dentro do pensamento, isso pode originar. Então, rapaz, o Miguel vai ficar mais um pouquinho aqui, né? Depois vocês podem fazer a pergunta para ele. Agora nós vamos nos recolher mais um pouquinho. Nosso trabalho está terminando com a palestra, pelo menos parcialmente, né? Então nós vamos nos recolher com nossos pensamentos novamente em Jesus, na espiritualidade, agradecendo por esse aprendizado, por essa comunhão fraterna que nós temos todas as quintas-feiras aqui na nossa casa do caminho. Isso é gratificante para todos nós. E nós vamos então aproveitar esse momento para, através das nossas vibrações, vamos mentalizando então esse nosso planeta de provas e expiações, abençoado por Deus, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vamos vibrando por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos e todos os quadrantes desse nosso mundo, que esses momentos de paz, de tranquilidade, essa mansuetude que nos envolve, que possa estar em toda a parte desse mundo nosso, em todo esse nosso planeta, para que os nossos irmãos sintam isso como um refrigério na alma, uma paz de coração, que Jesus ampare e proteja todos eles. Então nós vibramos por eles, que esse amor que está no universo, nós estamos associando a eles os nossos desejos de paz, de compreensão, de progresso, para todos os nossos irmãos da humanidade. Quando nós estivermos numa condição melhor, no mundo de regeneração, essa troca fraterna será mais rápida e atingirá o alvo com mais perfeição. Nós vamos pedindo a Deus então que ampare nossos irmãos que se encontram em sofrimento em toda a parte do mundo, nos hospitais, nos lares, nas ruas, criaturas consigo mesma, aparentemente bem materialmente, mas infelizes por dentro, porque lhes falta ainda esse tônico verdadeiro do conhecimento da justiça de Deus e do seu amor infinito que a todos atinge. Que Jesus ampare e proteja todos os nossos irmãos, nos palácios ou nos casebres. Vamos vibrando pela nossa juventude, pedindo a proteção aos nossos jovens, contra os vícios, contra todo tipo de malefício que isso acarreta, colocando muita luz nos seus pensamentos, em seus corações, para que nossos irmãozinhos possam progredir no trabalho justo, no estudo correto, para auxiliar o nosso país nesse progresso, para estar junto com todas as grandes nações desse nosso mundo. Vibramos pela nossa infância, pelos nossos órfãozinhos, necessitados de muito amor, de muito carinho, mesmo nos lares, às vezes com o amor distante dos pais, na correria do dia a dia, nas suas obrigações, faltando com esse amor, com esse envolvimento tão necessário aos seus filhos. Que Jesus ampare e proteja todos os lares, todas as famílias. Nós vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, estando com Jesus em toda parte do nosso lar, abençoando aqueles que nós amamos, nos desculpando pelos nossos defeitos, pelas nossas imperfeições, pedindo a sua luz, a sua paz, para que nós desenvolvamos, através do conhecimento evangélico,
essa harmonia dentro do nosso lar. Vamos vibrando, se alguém tiver algum amigo, alguma pessoa da sua amizade, algum conhecido, necessitado nesse momento, vamos pedir que as vibrações sejam levadas através desses bondosos amigos da espiritualidade até eles, fortalecendo seu ânimo, dando-lhes bastante coragem para vencer as suas dificuldades. Assim nós agradecemos a Deus, agradecemos aos espíritos amigos que trabalharam na nossa casa e vão continuar conosco até o término do nosso trabalho, que vai ser feito através da assistência espiritual dos passes. E assim então nós pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para encerrar o nosso trabalho nessa noite, desejando a todos uma semana de muita paz, de muita alegria. Principalmente nós estamos vivenciando momentos felizes, com o esporte que une as criaturas, que todos nós possamos ter momentos bastante mais alegres e felizes ainda no decorrer de todo esse mês. E assim então, nós vamos pedindo a todos que voltem com seus pensamentos aqui para esta sala. Vamos aguardar com muito silêncio, para que nós possamos ainda receber esses benefícios que estão sendo derramados sobre todos nós. Graças a Deus.